Bom, nessa segunda parte da aula, vamos continuar examinando as consequências da inclinação do eixo da Terra e das demais propriedades físicas do seu movimento sobre a observação do céu. Vamos ver, tecnicamente, os efeitos da precessão lunisolar nos planos de referência, ou seja, nas coordenadas. Vamos começar com uma pequena animação para mostrar isso de maneira mais precisa. Se vocês clicarem aqui, vai abrir o link, mas eu vou mostrar diretamente aqui o link que eu já tenho aberto para evitar as propagandas. Aqui está, então, é muito simples isso, não tem mistério nenhum. Vocês podem ver que o eixo de rotação tem a inclinação que a gente estava mostrando. Aqui dá para ver o plano equatorial e o plano eclíptico aqui mostrado em verde. O plano equatorial está aqui pontilhado. E aqui está a precessão acontecendo. Aqui está o eixo polar, ou seja, o polo celeste norte, que a gente vê no hemisfério de cima. E esse aqui, como é que se chama esse polo aqui? Esse polo aqui se chama polo eclíptico. Aqui está o ponto gama, onde a trajetória do Sol corta o equador celeste. Vejam, como consequência da precessão dos equinócios, o eixo de rotação da Terra, onde ele intercepta a esfera celeste, ele vai tocando locais diferentes aqui. Aqui embaixo está a posição do ponto gama ao longo das constelações do zodíaco. É outra consequência. É outra consequência. Vejam, à medida que o tempo vai passando, aqui estamos no ano 12.000 da Era Comum, o ponto gama vai circulando sobre as constelações do zodíaco. Por que são as constelações do zodíaco? Ora, porque isso é o que define o plano eclíptico, né? É a trajetória do Sol. As constelações do zodíaco são, por definição, aquelas sobre as quais o Sol transita. Então, o ponto gama circula sobre a esfera celeste ao longo de 26.000 anos e depois volta ao ponto de onde partiu. Essa é a característica da precessão do equinócio. Vamos mudar agora um pouco o sistema de referência para visualizar isso de outra maneira. Que eu acabava de falar para vocês. Ó. Aqui está o polo celeste norte tocando no equador celeste. Perdão, tocando na esfera celeste. O polo celeste norte tocando na esfera celeste. E, enquanto a precessão vai acontecendo, o polo celeste norte vai fazendo um círculo, vai descrevendo um círculo em torno do polo eclíptico. Atualmente está perto da estrela Polaris, que está aqui na Ursa. Vai passando por várias constelações aqui do hemisfério norte, obviamente, já que essa é uma animação feita para o hemisfério norte. De maneira que a gente tem aquele círculo descrito no céu pelo polo celeste norte em torno do polo norte eclíptico. Da mesma forma, o ponto gama, ao longo do ciclo de precessão de 26.000 anos, transitou em torno do polo eclíptico. Dei uma revisadinha depois nessa animação para entender isso de maneira precisa. Ok. Vamos voltar para lá então? E, bom, qual é a consequência disso sobre os sistemas de referência? Ora, a seção reta e declinação, as coordenadas do sistema equatorial que a gente viu na aula anterior, se vocês esqueceram, voltem lá na aula anterior e revisem isso, porque isso é importante. A seção reta e a declinação são ligadas, estão conectadas com a posição do equinócio, com o ponto gama. Portanto, à medida que a Terra vai precessionando, a ascensão reta e declinação vão precessionando também. Elas precisam ser corrigidas. Se vocês procurarem coordenadas de estrelas em catálogos de estrelas, vocês vão sempre achar coordenadas equatoriais, ascensão reta e declinação. Mas essas coordenadas vão ser referidas a um determinado equinócio. Vai estar lá, ascensão reta tanto, declinação tanto, depois entre parênteses 1950.0, 1975.0 ou 2000.0 ou 2025 ou 2050. É o instante para o qual as coordenadas são calculadas. Para observar uma estrela
em outra época vai ter que fazer um cálculozinho aí por causa da precessão do equinócio. Como é que isso acontece na prática? Vamos voltar àquele desenho que a gente já fez várias vezes. Aqui está a esfera celeste, aqui está a Terra. A definição de esfera celeste é uma esfera cujo raio é infinitamente maior que o raio da Terra. Aqui está, então, aqui está o equador celeste, que é a projeção do equador terrestre no céu, mesma coisa os polos, e a eclíptica, a trajetória do Sol. O ponto gama é a intersecção da eclíptica com o equador, no sentido do Sol passar do hemisfério sul para o hemisfério norte. Isso é o que define o ponto gama. E aqui está o polo norte eclíptico. O que acontece? Ora, à medida que a precessão vai acontecendo, o polo norte vai precessionar em torno do polo eclíptico, como a gente acabou de ver naquela animaçãozinha. Então, num outro momento, quando a Terra o eixo da Terra e seu movimento de precessão tivesse movido um pouquinho, o que vai acontecer? Vai ter uma outra posição do equador celeste no céu. O ponto gama não vai mais ser o ponto gama anterior. Isso significa que existindo uma diferença no ponto gama, obviamente também existirá uma diferença na ascensão reta e na declinação, porque elas vão se mover. Vamos ver isso, como é que acontece. Ora, o eixo está bamboleando dessa maneira, o eixo está girando. À medida que o eixo vai girando, a precessão vai acontecendo e, eventualmente, vai estar lá do outro lado o eixo de rotação da Terra. Isso faz com que, naqueles desenhos, esses desenhos, eu acho que eu já comentei numa das aulas anteriores, foram feitos originalmente pelo professor Roberto Bosco. São tão didáticos que eu gosto de usar. Então, atualmente, aqui está a constelação de Draco, né, o dragão. Aqui tem uma estrela bem brilhante chamada Tuban, que marcava a posição do polo celeste norte, mais ou menos quando as pirâmides do Egito foram construídas. Mais ou menos aí há 4.000 anos atrás, lá pelo ano 2000 a.C., um pouquinho mais de 2000 a.C. Ok? Atualmente a gente está aqui, né? Passou-se já mais de 4.000 anos e o polo celeste norte está perto de Polaris, constelação lá da Ursa Menor. Depois, à medida que o tempo vai passando, ela vai passar para a constelação de Cefeu, Cisne, Lira, aqui está Vega, Hércules e assim sucessivamente. O polo celeste vai precessionar em torno do polo eclíptico, como eu havia falado para vocês. Ok. Qual o impacto da precessão dos equinócios sobre a contagem do tempo das estações? A gente já havia falado isso na aula anterior. Isso é bem importante porque toda a calendarística, toda a maneira de contar o tempo por calendários requer esse ajuste. Para contar o tempo através dos calendários, usa-se o ano trópico, não o ano sideral. O ano sideral é o período físico, o período orbital da Terra em torno do Sol. Isso não é o ano contado nos calendários. O calendário usa o ano trópico, que é o ciclo das estações. Tem mais ou menos 4 minutos de diferença entre eles. Parece pequeno, mas se não fosse essa diferença, as estações do ano começariam a caminhar pelo calendário, o que obviamente tornaria o calendário inútil. Então, para lembrar, passado meio período de precessão, daqui a 13.000 anos, isso não significa, atenção, isso não significa que vai ser inverno no Natal aqui no Hemisfério Sul. Não, vai continuar sendo verão aqui no Hemisfério Sul. Mas as constelações de inverno e verão vão estar invertidas. Pense um pouquinho sobre isso e se vocês não entenderam, a gente tem que discutir isso. Aqui, isso se mostra, né? O eixo de rotação da Terra, daqui a 13.000 anos, vai estar num outro sentido. Vai ter feito metade da precessão, mas ainda assim vai ser verão em dezembro. Então, uma consequência disso sobre as coordenadas celestes é que o ponto vernal se desloca, como eu havia falado para vocês. O ponto vernal pelo ponto vernal se deslocar, as coordenadas
equatoriais também se deslocam, eles avançam. Vamos ver como é que isso acontece na prática. Aqui eu tenho uma estrela que eu estou interessado. Aqui, de novo, tem o equador celeste, o plano eclíptico. Vou repetir esse desenho aqui à exaustão. Aqui está o ponto gama. E eu estou interessado nessa estrela aqui. Essa estrela fulana aqui, eu não sei o nome dela. Aqui está o círculo horário da estrela. Lembre, círculo horário é aquele arco que começa no Polo Norte, passa pela estrela e vem até o equador celeste. Então, esse arco aqui, que é análogo às longitudes na Terra, é um dos parâmetros, né? Uma das medidas, que é a ascensão reta. E a outra coordenada é a declinação, que é um arco sobre o círculo horário, que começa no equador e vai até o objeto. Então, aqui está a ascensão reta e declinação dessa estrela fulaninha aqui. Vamos supor que aqui está só uma geometriazinha boba, mas para mostrar o que é a ascensão reta e o que é declinação. Aqui está a eclíptica apontando para a estrela. Aqui, nesse PowerPoint, a estrela caminhou para o lado, ela devia estar aqui, não importa muito. Beleza, mas a precessão vai acontecendo, a precessão acontece sempre. E o Polo Norte caminhou um pouquinho em sua precessão em torno do polo eclíptico, que está aqui. Em consequência da precessão, o equador mudou. Se o equador mudou de posição, vejam, o ponto gama passou de gama 0 para gama. Isso significa que as coordenadas da estrela, o alfa e o delta, não são mais o alfa 0 e o delta 0. Mudou a ascensão reta, mudou a declinação, porque o equador bamboleou em relação à eclíptica. Bom, é assim que as coisas acontecem. Ou seja, em função da precessão do eixo da Terra, as coordenadas equatoriais mudam. Eu havia falado, quando defini na aula anterior o que eram coordenadas equatoriais, eu falei que elas, em princípio, não se moviam. Em princípio, porque elas são as mesmas para qualquer observador na Terra, mas como o eixo da Terra precessiona, é preciso fazer a correção da precessão dos equinócios, não tem jeito. Ou seja, isso aqui, digamos em 25 anos, entre 1975 e 2000, o ponto gama passou de gama 0 para gama 1, em função à ascensão reta e a declinação também mudaram os seus valores. Olha, teve uma diferença na ascensão, uma variação na ascensão reta, que nesse caso aqui, para essa variação no tempo de 25 anos, é de 1 minuto, 1,28 minutos de arco, e também uma variação na declinação, que é de 8,4 segundos de arco. É pouco, vocês podem dizer. Perdão, 8,4 minutos de arco, falei errado, minutos de arco. E aqui é minutos de tempo. É pouco, vocês podem falar. É pouco, mas o campo de observação de um telescópio profissional tipicamente é de 1 minuto de arco de diâmetro, ou de lado, se for um campo quadrado, um campo de um sensor na câmara. Ora, se eu tiver diferenças aqui da ordem dos minutos, eu simplesmente não vou mais achar minha estrela no campo do telescópio. Então é essencial fazer o cálculo da precessão antes de apontar uma estrela, um alvo qualquer, com um telescópio profissional. Diga-se de passagem, isso obviamente não vale exclusivamente para estrelas. Vale para qualquer corpo celeste, vale para galáxias, vale para qualquer corpo celeste. Os corpos do sistema solar, estrelas, planetas, luas, asteroides, cometas, são mais complicados ainda porque tem movimento próprio muito grande, eu nem vou abordar isso. Existem maneiras técnicas de fazer isso, eu não vou mergulhar nessas contas, mas a gente pode expressar então um delta alfa e um delta delta, uma variação na ascensão reta e uma variação na declinação, através dessas expressões aqui. Na verdade, são derivadas parciais da ascensão reta e da declinação no tempo, né? São derivadas parciais em relação ao tempo da ascensão reta e da declinação, que são expressadas em termos de constantes ajustáveis e de funções trigonométricas. Isso aí é um termo aí, aqui são as constantes, são empíricas, né? São medidas empiricamente e pode ser usadas aí para fazer o cálculo da precessão, para a gente corrigir esses valores de maneira precisa. Qualquer telescópio, não precisa nem ser um telescópio profissional, um telescópio amador bom, já que tem um sistema de apontamento,
você já precisa entrar pelo computador com as coordenadas do objeto, a data das coordenadas, a data da observação, e aí esse cálculo é feito automaticamente. Falamos de precessão, agora precisamos falar de nutação. Até agora eu falei que o eixo de rotação da Terra descrevia um círculo, no momento que ele toca a esfera celeste, ele descrevia um círculo em torno do polo eclíptico. Na verdade, esse círculo não é bem um círculo, ele é um círculo meio denteado. E essa variação de maior frequência, né, a amplitude dela é muito pequena, mas a frequência é grande, chama-se nutação. Ou seja, a nutação é a oscilação de curto período da precessão. Vou repetir isso. Eu falei que o eixo de rotação da Terra girava, precessionava dessa forma, né? Só que, na verdade, ele fazia esse movimento, é um movimento tremidinho. E essa tremida, esse movimento de pequena amplitude, mas de frequência bem maior do que os 26 mil anos, que é o período da precessão, essa componente de alta frequência e baixa amplitude é a nutação. Ela é tipicamente expressada como uma correção de primeira ordem à precessão. Tudo isso pode ser colocado aí, quando se faz apontamento de maneira muito precisa de telescópios, tudo isso pode ser colocado no programa de computador. Pode ser não, isso é colocado. Se a gente for mais rigoroso ainda, existe uma quantidade enorme de termos pequenos relacionados a influências gravitacionais do Sol, da Lua, de todos os planetas, as duas mais importantes, sobre a Terra. Tudo isso pode ser decomposto em pequenas correções, em correções de baixa frequência ao período de precessão e, consequentemente, às coordenadas. Como é que se faz isso? Com a análise de Fourier. Não sei se vocês estão familiarizados com a análise de Fourier. O nome vem lá de um matemático francês chamado Joseph Fourier, lá do começo do século XIX, da época do Napoleão, mais ou menos. Ele teve uma sacada genial e descobriu algo que tem uma enorme aplicabilidade, não apenas no campo das ciências, mas da tecnologia, das engenharias. O fato de que qualquer sinal periódico, qualquer período, pode ser decomposto numa soma de senos e cossenos. Então, isso se chama análise de Fourier. Então, a partir da decomposição de um sinal periódico complexo numa série de senos e cossenos, que são funções simples, é possível determinar vários períodos superpostos, que é o que eu estou falando aqui, né? Mais de 100 termos harmônicos que compõem aí o movimento preciso da precessão e da nutação do eixo da Terra. Efeitos gravitacionais. E aqui então terminamos a segunda metade da aula de hoje.